em nome do condomínio? Consegue. Na verdade, a gente consegue fazer várias coisas em relação ao imóvel, né? Nós conseguimos unificar as matrículas. Eu fiz agora semana passada, a gente unificou 5 matrículas, virou uma só. Dá para desmembrar, então você pega uma área maior, você transforma em várias matrículas. Sendo consensual, dá para fazer isso até no cartório. O nome disso é retificação de área, desdobro, né? Unificação de área. Dá até para fazer no cartório, quando o cartório flui as coisas, né? Tem cartório que é mais conservador, só faz o beabá. Tem cartório que só faz registro e averbação, parece que tem medo de fazer qualquer outra coisa. O ideal, se for consensual, é fazer com facilidade no cartório. Se não conseguir fazer com facilidade no cartório, a opção é fazer judicial, né? Mas dá para fazer sim. Agora, se a área Se é eu muito falo assim, grande, doutor, desculpa, cortei, doutora, perdão. por exemplo, a área é 10 hectares, a É. fração mínima ideal é 5. Aí, nesse caso, ele iria vender 5 hectares, que é a fração mínima permitida, só que ele iria criar 5 lotes de 1 hectare, mais ou menos isso, e na hora de fazer o registro, sairia uma matrícula única? Na verdade, se faz o uso capião, você consegue criar uma matrícula nova, né? Ou registra a sentença e a verba. Quando eu faço o procedimento de desdobro, aí na verdade o cartório vai muito do entendimento do cartório, mas em regra abre uma matrícula nova. Agora tem cartório que fica aquela matrícula cheia de matrículas pequenininhas, sabe? Horrível, né? Fica confusa a matrícula, mas em regra é matrícula nova. Aí não dá, então, mas isso dentro do condomínio, é isso, doutor? Dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Aí, na É verdade, o que 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 acontece? na Aí verdade institui o condomínio e aí o imóvel é passado para o CNPJ do condomínio, é transferido. precisa ver o que eles querem, né? Se é a instituição de um condomínio ou de um loteamento, porque tem critérios diferentes, né? O condomínio na verdade, existe o condomínio de lotes, claro, mas tem estratégias diferentes aí. E a ideia deles é o quê? Lotear mesmo ou fazer um condomínio? Não, é lotear, é Lotear? loteamento. Entendi. Lotear porque o condomínio vai exigir que seja feita infraestrutura, vai gastar muito mais, né? O condomínio gasta mais, em regra gasta mais. Se eles forem fazer o loteamento, o que a doutora tem que fazer para não errar, até para não passar nervoso, né? Fala que a doutora trabalha por etapas. Qual que é a primeira etapa? Fazer o due diligence, né? Viabilidade do projeto, que aí inclui outros profissionais, às vezes um engenheiro, né? Um topógrafo para fazer o georreferencial. E aí sim, terminou essa etapa, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa já é da entrada na prefeitura e também no cartório. É uma etapa mais cansativa, mais demorada, então a doutora tem que calcular uma hora técnica de trabalho e tem que ser cobrado de forma correta para a doutora não passar nervoso. Resolver essa questão, aí a doutora pode atuar numa terceira etapa, que seria o acompanhamento dos contratos de venda, né? E a quarta e última é sempre o pós-atendimento, né? Então são várias etapas que a doutora pode atuar. Nunca faz um contrato, olha, eu estou aqui presa até o fim do projeto. Por que não? A doutora vai ter dor de cabeça, entendeu? Então, doutor, a minha dúvida, assim, só para explicar para ele melhor, se há essa possibilidade, qual seria, assim, a solução para me apontar para ele, sabe? No Entendi, caso, é um entendi, loteamento, ele não quer deixar ele irregular. entendi. Aí, o que a gente poderia dar de Pode, sugestão? A gente pode fala falar para o assim, cliente, fala para ele, olha, o loteamento é simplesmente fazer o loteamento regular, né, um procedimento que vai demorar em média 3 anos, pode ser mais, pode ser menos, vai gastar com outros profissionais, não é só comigo, né, como advogada, vai gastar com topógrafo, porque precisa de uma planta mineral descritivo, precisa de cadastros, precisa ART, né, tem muitas coisas que o engenheiro que vai fazer também. Feito isso, você vai gastar bem menos que fazer um loteamento condominial, né, um condomínio. Então o custo é menor, mas existe um tempo aí para poder regularizar tudo isso que em torno de 3 anos, pode ser mais ou menos. Então deixa claro isso, viu? entendi. E E, aí, e a ideia é então, por fazer muitos exemplo, lotes. menores do que a fração mínima permitida. Entendi. O custo é alto, o investimento é alto em loteamento, né? No condomínio mais ainda. Mas também, a hora que você tem tudo regularizado e sai vendendo, o ganho é muito grande, né? Então tem isso também, né? Entendi. Então, doutor, você tem aquela primeira fala sua, nós falando assim, por exemplo,
pega 5 hectares, que é o valor, a fração mínima permitida, faz os lotes como se fossem quadras, ali na zona rural, de 1 hectare. No entanto, aquele lote tem uma matrícula única. É isso? Na verdade, o loteamento regular, a doutora vai pedir a autorização na prefeitura, depois no cartório, vai registrar isso, faz os desdobros, isso é o regular. A demora dele é pelo menos uns 3 anos, a média. E isso mesmo ele sendo na área rural, tem que pedir autorização à prefeitura. Tem que pedir, não tem jeito, né? Município, né? O município que vai sempre analisar a viabilidade, é chatinho, mas dá certo, é demorado, mas sai. Agora, se ele falar, não quero gastar nada e começar a vender, precisa tomar cuidado. Para não cair no crime de loteamento irregular, o ideal é vender chacreamento. Né? Então ele vai vender chacras, né? E aí vende cessão de direitos possessórios e afins, e quem compra acaba regularizando através de um contrato de posse. Se ele tem a posse há muitos anos, quem compra usa a tese da soma da posse. Pode fazer uso capião no dia seguinte, ou reurb, né? Mas teria que usar a tese da soma da posse dele, né? De quem vendeu. Cabe reurb em imóveis rurais, doutor, também? Cabe sim. Apesar de ter uma discussão, né? Mas cabe sim. Cabe sim, já foi feito no Brasil, em várias regiões já. Por analogia, cabe sim. A reurb, o projeto inicial, é núcleos urbanos, né? Mas hoje é aplicado também em imóveis rurais, também por analogia para alguns municípios, que eu acho super interessante esse assunto. E isso é diferente, né? A coisa assim que é uma outra maneira, outra oportunidade de instrumento que você tem. A minha dúvida, doutor, era essa, porque ele está com imóvel, só que ele disse, Adriana, eu só vou trabalhar, fazer o chacreamento, né? Se ficar regular, para eu tirar esse imóvel do meu nome. Ele não quer que o imóvel fique no nome dele. Aí, se fizer essa cessão de direitos possessórios, o imóvel continua no nome dele, né? É porque, na verdade, quem compra, se está bem orientado, ele já vai fazer de forma imediata o uso capião, né, usando a tese de soma de posse, para ter o quanto antes esse imóvel regularizado e para usar esse uso capião como matéria de defesa, né, conforme a súmula 237. Vai usar como um guarda-chuva, um escudo protetor. Mas sempre tem aqueles relaxados, né, que vão comprar, vão investir, amanhã eu faço uso capião, amanhã eu vejo essa tal de reurb aí, e na verdade não vai fazer nada, né. Então ele corre esse risco sim, do imóvel ficar muito tempo no nome dele, né. Na verdade, o correto para ficar tudo ok é respeitar a fração mínima, faz o desdobro, gera nova matrícula. Então, na verdade, esse é o correto, né? É o correto. Entendi. Na verdade, explica para ele, tem 2 caminhos. Fazer um loteamento regular, onde ele vai investir, mas vai colher os frutos, porque não vai ter dor de cabeça, vai vender a propriedade, né? Só que vai gastar mais. Só que também vai colher os frutos de vender melhor, vender mais fácil e não ter dor de cabeça, porque não vai ficar no nome dele. E o segundo projeto seria o quê? Agora tem o segundo projeto que é mais simples, só que, por outro lado, ele pode enfrentar dor de cabeça, inclusive uma questão criminal, uma denúncia falando que é loteamento, né? Isso. Doutor, só que deu muita informação. Então, no caso, se constituído um condomínio, ele consegue transferir essa matrícula para o CNPJ desse condomínio, né? Consegue. Entendi. E aí você vê como o condomínio é mais complicado. Loteamento, tudo bem, tem várias regras, né? Rua, iluminação, tem várias regras. O loteamento é chatinho, né? A legislação é chata em relação a isso. Mas o condomínio, poxa, já tem que ter convenção, regimento interno, é outra coisa, entendeu? Isso, é mais complicado. É mais burocrático. Pode ser, você faz um condomínio, né? Um condomínio fechado, então você consegue vender melhor. Só que você vai ter que investir muito mais, né? Sim. A doutora vai ter que explicar as 3 situações. Ó, condomínio, a ideia é boa, só que mais caro, mais demorado e tem mais registros, mais averbações, mais documentos para criar. Loteamento, regular, é o melhor dos mundos. Loteamento irregular, seria uma fria, né? Perigoso, pode dar muita dor de cabeça. E a última é a venda de posse, né? Seriam 4 situações, né? A venda de posse, ela, em regra, você consegue fugir das questões aí de loteamento irregular, loteamento clandestino, mas pode dar dor de cabeça, e sem falar que aquele que compra é relaxado, e aí não faz os capel, não faz nada e continua o nome dele, né? A fração ideal. Isso. Doutor, também, nesse caso, por exemplo, desses chacreamentos irregulares, tem como eles fazerem uma associação também e fazer essa transferência desse imóvel para essa associação? Tem. Tem casos que você cria uma associação e a associação que corre atrás para regularizar, né?
É possível sim, é possível fazer isso sim. Aí mesmo ele tendo, por exemplo, 1 hectare, a fração mínima é 5 hectares, faz com aí ele faz como se fosse uma usucapião coletiva. É. Para regularizar. Agora, eu vejo que a melhor alternativa é vender cessão de direitos possessórios. Então, eu comprei esse lote aí. Cessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de soma de posse. Ou seja, eu não dependo de ninguém. Eu vou e faço o meu usucapião. Quando coloca uma associação no meio, às vezes fica confusa a história, né? Associação seria mais interessante, um exemplo, ele sai vendendo posse, e aí ele falece, vem a falecer, some. Então, os próprios compradores do loteamento criam uma associação para facilitar essa regularização, para dividir despesas, entendeu? Para se defender contra o MP, Ministério Público, por crime de loteamento. Então, seria mais interessante num outro momento se acontecesse alguma coisa nesse sentido. Entendi. Não, entendi agora, doutor. Tem duas situações, que é aquela que é a correta, respeitando a fração mínima, e a outra que é fazer a venda dos lotes abaixo da fração mínima, mas com cessão de direitos possessórios. Para que ele possa fazer a usucapião desse imóvel. Eu acho que vale a pena comentar com o cliente tudo isso, né? Porque não adianta falar, mas o professor Júlio está ensinando a fazer coisa errada. Não é isso. É que a vida é como ela é, a vida é real. Muitas vezes o cliente ele tem uma grande área rural, mas ele não tem dinheiro, não tem investidor, tem medo de investidor errado, tem medo de cair no golpe. Então, o que ele pode fazer? Ele pode vender o que ele tem. Qual que é a forma dele vender o que ele tem, fugindo de crime de loteamento, fugindo de dor de cabeça? Vende chacreamento por cessão de direitos possessórios. Né? Pode dar dor de cabeça? Pode. Qual que é o mundo ideal? Fazer loteamento regular. É o mundo ideal para não ter dor de cabeça, só que gasta mais, tem mais tempo para começar a vender, porque é muito burocrático. Mas eu quero ganhar mais ainda. Já é um loteamento que não foge do loteamento puro, né? Já é um condomínio, só que aí também precisa de investimento, porque loteamento é uma coisa, condomínio é outra. O condomínio pode ter até portaria, né? Então é outro tipo de investimento, né? Não, entendi. Doutor, só para me finalizar, que eu sei que eu pergunto muito. Eu tinha conversado com a doutora Fabiana, só voltando lá na questão do inventário, no caso, se a gente opinar em fazer a usucapião judicial, a dona Ana, ela tem a cessão de direitos desde 1992. Então, a gente somou, a doutora Fabiana somou, acho que deu 27 anos. Nossa, que legal, hein? E eu tenho 2 anos, né? Inclusive, eu fiz um novo contrato com ela, não cheguei a nem reconhecer termo em cartório, que é a dúvida que eu tenho, se eu reconhecer agora, se pode gerar alguma divergência. Não, porque foi reconhecido a gente tem esse receio, né? Vou reconhecer firma agora. Não, você não está falsificando a assinatura, você está reconhecendo a assinatura para dizer que ela é autêntica, né? A gente confunde, porque a gente acha às vezes que o cartório vai ler o documento, né? Não, ele não está autenticando o documento. Vai retroagir, vai dizer, poxa, ela assinou o contrato numa data e reconheceu firma na outra. É claro que em matéria de defesa, a nossa classe de advogados são terríveis, então pode ser que um advogada levante essa questão. Nossa, estranhamente, mas aí numa manifestação você fala, não tem nada de estranho. Que mundo que você vive? Foi assinado no dia do negócio e por falta de tempo, por questões de confiança, o reconhecimento de firma foi feito posteriormente, porque dá para fazer presencial ou a pessoa vai lá e só reconhece a assinatura um terceiro. Então não tem nada de crime, algo absurdo. Então... Entendi. Então, na verdade, a usucapião vai ser feita, por exemplo, se eu tenho um contrato de 2 anos com ela, pode ser feito como eu fiz com soma de posse, pode fazer meu nome, né? A usucapião precisa ser feito em nome dela. Pode. Soma de posse, né? E eu sempre falo, fazer usucapião, a melhor alternativa de todas é sempre fazer no nosso nome. Eu sei que tem muito colega que orienta, vamos fazer o nome terceiro. Isso está errado. Está errado porque vai dar dor de cabeça. E se essa pessoa vem a falecer? Os herdeiros não sabem da história. E eu já vi muito aqui no escritório, no Brasil todo. Eu já vi a pessoa ganhar o usucapião e falar para o posseiro, né? Eu regularizei, mas eu vendi para você muito barato, viu? Você me dá 200 mil aí, senão o imóvel é meu. Acontece, o ser humano é capaz de tudo, né? Então, o ideal é a gente nunca dar poderes para terceiro. Faz o usucapião no nosso nome e usa a tese de soma de posse, que é lista, né? E a ideia, quando o Código Civil permitiu a soma de posse, é justamente essa, para evitar confusão, né? Não, tá certo. Então é isso aí, agora eu sanei minhas dúvidas. Estou à disposição, a doutora pode fazer o usucapião judicial, pode aproveitar até o extrajudicial, porque a peça em si é parecida. Se a doutora precisar... Eu quero perguntar, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Na verdade, vai mudar o endereçamento, né? Vai mudar o endereçamento e não é notificação, é citação. Mas, em geral, a mesma coisa. O que a doutora pode fazer? Pode fazer as retificações e mandar para mim. Eu olho e explico para a doutora. E se quiser marcar a mentoria também, ou eu olho no WhatsApp, não tem problema. Ajudo de um jeito ou de outro. Tá bom. Não, tá ótimo. O que eu não vou é deixar de te ajudar. Muito obrigada, doutor. Fique com Deus. Qualquer coisa que precisar aqui no Maranhão, nós estamos à disposição. Tá bom, eu agradeço. E a mesma coisa, as suas palavras são as minhas aqui em São Paulo, viu? Precisar atender alguém, receber alguma coisa, tá bom? Eu vou visitar, pode deixar. Tchau, doutora. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Obrigado pelo carinho e confiança. Tá. Tchau.